Brenda arrancou o microfone de suas mãos, interrompendo meu brinde no meio da frase, com um sorriso forçado para os 100 convidados. Sério, Doug, todos nós sabemos quem é você. Verdadeiramente, eu fiz essa festa acontecer. Ela murmurou, gesticulando grandiosamente pelo luxuoso salão de baile. Meus ombros caíram, o peso de uma década de esforços se transformando em cinzas. Chad sorriu de lado ao lado dela com um olhar de triunfo frio nos olhos. Doug refletiu sobre uma década de amor não correspondido em sua casa de luxo no subúrbio, onde vivia com Brenda e Chad. Ele detalhou meticulosamente seu papel como principal provedor financeiro, bancando viagens luxuosas, carros alemães e escolas particulares. Doug descreveu a frieza constante e o desprezo silencioso, que o faziam sentir-se um mero mantenedor financeiro em vez de um parceiro. Seus pais, Frank e Carol, e seu irmão Gary, expressaram repetidamente sua preocupação, alertando-o sobre a exploração de Brenda. Brenda e Chad agiam como uma unidade isolada, marginalizando constantemente Doug e seus familiares. Frank, Carol e Gary eventualmente confrontaram Brenda e Chad sobre seu comportamento egocêntrico, aumentando a tensão existente. Doug, preso no meio, fez tentativas fúteis de apaziguar os conflitos crescentes, agarrando-se a uma esperança que se esvaía. Ele frequentemente sentia um profundo vazio interior, apesar da aparência externa de sua vida suburbana bem-sucedida. A festa de 16 anos de Chad, em 2015, foi idealizada por Doug como uma oportunidade crucial para a aceitação e redenção. Doug não poupou despesas, planejando uma festa luxuosa com um buffet gourmet e um DJ famoso. Ele secretamente esperava que a festa extravagante finalmente conquistasse um pouco de afeto genuíno de Chad. Durante toda a festa, Doug manteve um sorriso forçado, representando o papel de padrasto compreensivo. Brenda se deleitava com os holofotes, reivindicando abertamente todo o crédito pelo sucesso da festa, para a grande irritação silenciosa de Doug. A família de Doug, Frank, Carol e Gary observavam Brenda com ceticismo evidente e uma profunda desconfiança. Gary expressou abertamente sua forte antipatia pelo comportamento constantemente desrespeitoso e arrogante de Chad. Já haviam se passado 10 anos desde que eu havia ajudado Brenda e Chad a se mudarem para a casa na rua Evergreen, uma década dedicada inteiramente a uma vida que, em muitos momentos de tranquilidade, ainda me parecia completamente emprestada. A casa suburbana, com seu gramado impecável e garagem para 3 carros, era um monumento a tudo o que eu havia proporcionado. Muitas vezes, eu ficava parado na cozinha reluzente, olhando para o quintal perfeitamente verde, com a sensação constante de que algo estava faltando. Era um zumbido baixo, constante e inquietante. Meus extratos bancários contavam uma história clara. 2 viagens de luxo para a Europa, um carro alemão novo a cada 3 anos para Brenda e as mensalidades da escola particular do Chad do outro lado do condado. Havia também as mesadas trimestrais, as roupas de grife e o fluxo interminável de aparelhos eletrônicos que Chad considerava essenciais. Eu era o pilar financeiro, quem assinava os cheques, quem garantia que as contas fossem pagas em dia, muitas vezes antes mesmo de chegarem. Eu era o mantenedor, um termo que ouvi Brenda usar certa vez ao telefone, com a voz suave e desdenhosa. A frieza se manifestava em pequenos gestos, no jeito como Brenda me ignorava enquanto eu falava, ou como Chad resmungava em resposta às minhas perguntas sobre o seu dia. Não havia calor humano genuíno, nenhum afeto profundo, apenas uma constante expectativa de provisão financeira. Eu era uma presença constante, uma parte necessária, mas, em última análise, irrelevante da órbita exclusiva deles. Eles eram uma unidade, Brenda e Chad, uma dupla sólida. Eu era a terceira roda, sempre pedalando, mas nunca em perfeita sintonia. Minha própria família, Frank, meu pai, e Carol, minha mãe, junto com meu irmão mais novo, Gary, viram tudo se desenrolar com uma clareza que eu gostaria de ter. Seus avisos eram frequentes, geralmente durante o jantar de domingo na casa dos meus pais, uma modesta casa térrea em uma parte mais tranquila da cidade. Ela está te explorando até a última gota, Doug, dizia meu pai, mastigando lentamente seu rosbife. Você não passa de uma carteira, filho, nada mais. Minha mãe apenas balançava a cabeça com um olhar terno de pena, um olhar que eu detestava. Gary, sempre mais direto, apenas debochava. Aquele garoto te vê como um caixa eletrônico, irmão. Ele nem te respeita. Suas palavras, embora duras,
ressoavam com uma verdade pesada que se instalou profundamente dentro de mim, fria e inegável. Brenda e Chad não faziam nenhum esforço para incluir minha família em suas vidas. Os jantares de Natal em nossa casa eram eventos formais, com Brenda oferecendo sorrisos educados e distantes enquanto Chad desaparecia em seu quarto com seus novos eletrônicos. Meus pais ficavam sentados lá, desconfortáveis no sofá caro, enquanto Brenda discutia sobre sua próxima sessão de spa ou o último prêmio acadêmico de Chad, sem nunca perguntar sobre o jardim de Frank ou o trabalho voluntário de Carol. Era como se minha família simplesmente não existisse além da periferia. A tensão finalmente se dissipou em um dia de ação de graças. Gary, depois de algumas cervejas a mais, confrontou Chad sobre sua indiferença. Você podia pelo menos olhar um homem nos olhos quando ele está falando com você, garoto, disse Gary, arrastando as palavras e apontando uma baqueta para Chad. O rosto de Brenda se contraiu. Gary, por favor, é feriado do Chad também. Meu pai interveio então com a voz baixa e firme. Brenda, o Doug se mata de trabalhar por vocês dois. Um pouco de gratidão não faria mal a ninguém. Lembro-me de colocar a mão no braço do meu pai. Uma tentativa patética de amenizar a situação. Meu sorriso uma máscara fraca e desesperada. Eu me agarrava a uma ilusão perigosa, a crença de que, de alguma forma, se eu continuasse dando, algo real acabaria se materializando. Apesar dos relógios caros, dos ternos impecáveis e da casa espaçosa, havia uma dor, um vazio onde deveria haver uma conexão genuína. Muitas vezes, eu me sentava no meu escritório até tarde da noite, o silêncio da grande casa me oprimindo e sentia o vazio. A imagem externa de sucesso suburbano era apenas uma fina camada sobre uma profunda solidão. O aniversário de 16 anos do Chad no verão de 2015 parecia um momento decisivo. Seria minha redenção, minha chance de conquistar ao menos um pouco de afeto genuíno da parte dele. Planejei a festa meticulosamente, sem poupar despesas. Contratei um buffet gourmet, um DJ famoso da região e um fotógrafo profissional para registrar cada sorriso. Supervisionei pessoalmente os preparativos por semanas, escolhendo a decoração, aprovando a playlist, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Essa festa, eu me convenci, seria o ponto de virada. Na festa, eu me movia pela multidão de adolescentes e por um punhado de amigas da Brenda com um sorriso forçado e doloroso. Meu papel era claro: o padrasto compreensivo, o anfitrião generoso, a mão invisível por trás da cortina. Brenda, no entanto, irradiava a alegria do centro do salão, aceitando elogios pela festa maravilhosa, como se ela mesma tivesse assado cada cupcake e tocado cada disco. Meu discreto desgosto era uma companhia familiar. Minha própria família chegou. Frank, Carol e Gary, parecendo nitidamente deslocados em meio à opulência suburbana. Eles olharam para Brenda com ceticismo e desconfiança evidentes. Sua presença um julgamento silencioso. Gary, fiel ao seu estilo, não escondeu sua antipatia pela atitude arrogante e desrespeitosa de Chad. Ele observou Chad me ignorar para conversar com os amigos. Depois se virou para mim, balançando a cabeça lentamente. A mensagem era clara. A família se reuniu em volta do caro bolo de aniversário de vários andares. Doug se posicionou cuidadosamente com o braço atrás de Chad, buscando uma pose de pai orgulhoso. Brenda tocou brevemente sua lombar, um gesto fugaz que encheu Doug de uma esperança desesperada. Um fotógrafo profissional, contratado especificamente por Doug, capturou o momento que ele acreditava que simbolizaria sua aceitação. Na manhã seguinte, o feed do Instagram de Doug estava repleto de fotos da festa. Ele parou ao ver a foto de família oficial e sentiu um nó na garganta. A imagem mostrava claramente que ele havia sido apagado digitalmente da foto. Chocantemente, Mark Jensen, ex-marido de Brenda, agora estava no lugar de Doug, com o braço em volta de Chad. A legenda de Brenda dizia: "Os verdadeiros pais do meu maravilhoso filho celebrando mais um ano de vida juntos." A palavra verdadeiros atingiu Doug com a força de um soco no peito. Ele sentiu uma sensação avassaladora de ser um pai falso, um impostor indesejado. Sua presença, percebeu, havia sido um incômodo constrangedor. As luzes do salão de baile diminuíram e um silêncio sepulcral tomou conta da multidão enquanto os garçons traziam o bolo. Era uma criação espetacular, com 3 andares de altura, decorado com o logotipo do time esportivo favorito de Chad, um detalhe que eu mesma havia providenciado.
O DJ tocou "Parabéns a você" e todos começaram a cantar, suas vozes formando um coro alegre e uníssono. Era isso, pensei, meu momento. Movi-me deliberadamente, posicionando-me atrás de Chad, com o braço direito ligeiramente estendido e a mão repousando suavemente em seu ombro. Era para ser um gesto sutil, uma reivindicação silenciosa do meu lugar em sua vida, uma declaração visual do pai orgulhoso que eu aspirava a ser. Chad, absorto no momento, não hesitou. Ficou ali parado, sorrindo, banhado pelo brilho suave das dezenas de velas. Meu peito se encheu de alegria, uma esperança familiar e frágil criando raízes. Então, no exato momento em que o flash da câmera do fotógrafo profissional disparou, senti um toque leve, quase imperceptível na minha lombar. Era a Brenda. Seus dedos roçaram minha camisa por um mero segundo, um reconhecimento fugaz. Mas naquele breve instante, uma onda de calor me invadiu. Era o suficiente. Eu disse a mim mesmo, o suficiente para alimentar a esperança infantil e desesperada que florescia dentro de mim. Essa foto, eu realmente acreditava, seria a prova definitiva. Ela capturaria nós três, uma família, um instantâneo de aceitação. Essa era a foto que finalmente documentaria meu lugar, meu pertencimento. Na manhã seguinte, domingo, acordei cedo, com a ressaca da festa ainda na cabeça. Preparei o café, a casa silenciosa e tranquila. Sentada no balcão da cozinha, rolei o feed do Instagram, esperando ver uma enxurrada de fotos genéricas da festa postadas pelos adolescentes. E lá estavam elas, selfies borradas, fotos espontâneas da dança e algumas fotos com cara de profissionais do fotógrafo que eu havia contratado. Rolei a tela devagar, saboreando as lembranças com um leve sorriso nos lábios. Então, eu vi a foto de família oficial. Prendi a respiração. Meu polegar parou no meio da rolagem, meus dedos repentinamente gelados. Lá estava Chad, radiante, em pé diante do magnífico bolo. Lá estava Brenda, radiante, com o braço entrelaçado no dele. E lá, parado exatamente onde eu estivera, com meu braço em volta do ombro de Chad, estava Mark Jensen, ex-marido de Brenda, pai biológico de Chad. Meu cérebro lutava para processar a imagem. Não era só o fato de Mark estar ali. Era que eu não estava a foto que eu me lembrava tão vividamente, aquela para a qual eu havia posado, aquela em que eu havia sentido o toque de Brenda, tinha sido alterada digitalmente. Meu braço, meu peito, toda a minha presença tinham sido meticulosamente apagados. Era como se eu nunca tivesse estado lá. Em meu lugar, sobreposto com uma precisão arrepiante, estava Mark. Meus olhos se voltaram para a legenda abaixo da foto. As palavras de Brenda, claras e inequívocas, saltaram aos meus olhos. Meu maravilhoso filhoreal pai celebrando mais um ano de vida juntos. Muito orgulhoso do homem que você está se tornando, querido. A palavra real me atingiu com a força de um soco no peito. Não foi uma observação casual. Foi uma declaração deliberada e brutal. Pais de verdade, isso significava, por extensão dolorosa, que eu não era. Eu era a mãe falsa, a impostora indesejada. Toda a minha presença naquela festa, meus 10 anos de apoio financeiro, minha busca constante por aceitação, tudo tinha sido uma vergonha, uma mancha no retrato perfeito da família deles. Senti um frio pavor percorrer minhas veias. O mundo cuidadosamente construído que eu havia erguido para eles, a vida luxuosa que eu lhes proporcionara, não significavam nada. Eu era descartável. Pior, eu era ignorável, capaz de ser apagada com alguns cliques do mouse, substituída pelo homem que os abandonara anos atrás, mas que carregava o mesmo elo genético. Mark Jensen, que não oferecera apoio financeiro, nenhuma presença diária, nenhuma mão firme, era considerado real. Eu, que havia dado tudo, não era. Dei um zoom na foto procurando qualquer vestígio de mim, um membro fantasma, uma borda borrada, mas não havia nada. Eu fora completamente apagada. O silêncio da casa parecia mais pesado agora, sufocante. O café esfriou na minha caneca. Naquela tarde, Doug confrontou Brenda diretamente sobre a humilhação pública. Ele exigiu uma explicação para a decisão dela de apagá-lo da foto e usar a legenda "Pais de Verdade". Brenda respondeu revirando os olhos, tratando a reclamação dele como um incômodo tedioso. Ela afirmou com desdém que Mark era substancialmente mais fotogênico e chamou Doug de pateticamente carente. Doug questionou o rótulo de carente, considerando que ele era o provedor financeiro de suas vidas privilegiadas. Ele teve uma revelação devastadora. Era apenas um caixa eletrônico conveniente,
sistematicamente explorado. Doug reconheceu sua própria culpa por ignorar inúmeros sinais de alerta por pura esperança desesperada. Chad então irrompeu na cozinha, exigindo saber o motivo da discussão. Brenda explicou com indiferença. Seu padrasto hipersensível está tendo outro ataque de nervos por causa de um ajuste inofensivo na foto. Doug implorou por um pouco de empatia de Chad, lembrando-o de sua presença na foto original. Chad respondeu com um olhar de desprezo flagrante direcionado diretamente a Doug. Chad então declarou friamente: "Você não significa absolutamente nada para mim, porque Mark é meu pai de verdade, e você é simplesmente o substituto financeiro dele." As palavras de Chad, ecoando a linguagem desdenhosa de Brenda, destruíram completamente a frágil ilusão de Doug. Doug entendeu então que seu relacionamento era puramente transacional, apenas para sustentar seu estilo de vida. Rapidamente, pegou as chaves do carro e subiu as escadas, desesperado para escapar antes de sucumbir às suas emoções. Encontrei Brenda na sala de estar naquela tarde, mexendo no celular, com uma expressão serena no rosto. O sol entrava pela grande janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Minhas mãos tremiam levemente, mas me esforcei para manter a voz calma. "Brenda", comecei, mostrando o celular com a foto incômoda na tela. "Precisamos conversar sobre isso." Ela mal ergueu os olhos. Seus dedos continuaram o movimento rítmico. "Sobre o que, Doug? O que é tão urgente?" perguntou ela com um tom já carregado de cansaço familiar. "Isto", insisti, aproximando o telefone. "Esta foto. Como você pôde me apagar? Como pôde legendar como pais de verdade, na frente de todo mundo nas redes sociais?" As palavras saíram atropeladas, agora mais rápidas, impulsionadas por uma década de ressentimento reprimido. "Depois de tudo, Brenda, de tudo que eu fiz por vocês dois." Ela finalmente ergueu o olhar, sua expressão mudando de serena para irritada. Revirou os olhos lenta e deliberadamente. Ficou claro, então, que minha queixa legítima, minha profunda mágoa, não passava de um incômodo tedioso em seu mundo meticulosamente organizado. "Ah, pelo amor de Deus, Doug, é só uma foto. Honestamente, você está fazendo tempestade em copo d'água." "Uma ninharia?" Senti uma onda de indignação. "Você me cortou da foto de aniversário do meu enteado e colocou o Mark, e depois os chama de pais de verdade. O que eu sou então, Brenda? Um fantasma?" Ela suspirou, um suspiro dramático e sofrido. "Olha, o Mark é muito mais fotogênico. E, francamente, é aniversário do Chad. Ele queria o pai na foto. E você, Doug, está sendo pateticamente carente." Suas palavras, proferidas com uma crueldade casual, me atingiram como um soco no estômago. "Carente?" Repeti, com a voz tensa, incrédula. "Eu sou carente? Depois de ter pago por absolutamente tudo na vida privilegiada de vocês nos últimos 10 anos? A casa, os carros, as viagens, a escola do Chad, o futuro dele?" Gesticulei freneticamente pela sala de estar opulenta, a mesma sala onde ela agora estava sentada, tão calmamente ignorando minha existência. "Você chama isso de carência?" Naquele instante, uma clareza avassaladora me atingiu. Foi como se uma densa neblina tivesse se dissipado, revelando uma paisagem que eu teimosamente me recusava a enxergar. Eu era apenas um caixa eletrônico conveniente, uma fonte inesgotável de recursos, sistematicamente explorada. Todos os sinais de alerta gritantes, as afrontas sutis, o desrespeito flagrante, eu os ignorei, cegada por uma esperança desesperada e tola de que um dia minha generosidade seria de alguma forma retribuída com afeto genuíno. Isso nunca aconteceria. Nesse instante, Chad irrompeu na cozinha, com o celular na mão e uma carranca no rosto. "O que está acontecendo? Consigo ouvir vocês gritando lá de cima." Brenda se virou para ele, sua expressão suavizando instantaneamente. Uma atuação teatral para o filho. "Ah, querido, não é nada. Seu padrasto hipersensível está apenas tendo mais um ataque de nervos por causa de um ajuste inofensivo em uma foto. Honestamente, não sei por que ele fica tão dramático." Ela lhe ofereceu um sorriso cúmplice, como se estivessem compartilhando uma piada interna às minhas custas. "Chad", eu disse com a voz rouca, ignorando as palavras de Brenda. Olhei para ele, procurando em seus olhos qualquer lampejo de compreensão. "Lembra da foto? Eu estava na foto original, bem atrás de você, com o braço em volta de você. Tentei apelar para algum vestígio de empatia, alguma lembrança do nosso passado em comum." Ele olhou para mim então, olhou para mim de verdade, e seus olhos não continham nada além de desprezo absoluto e sem disfarces.
Era um olhar que eu já tinha visto antes muitas vezes, mas nunca direcionado a mim com um desdém tão cru e puro. E daí? Ele zombou, sua voz transbordando arrogância adolescente. Você não é absolutamente nada para mim, Dog. Mark é meu pai de verdade, e você é simplesmente o substituto financeiro dele. Ele pronunciou a frase com uma frieza ensaiada, repetindo quase perfeitamente a frase desdenhosa de Brenda. As palavras me atingiram como um raio, despedaçando o que restava da frágil espinha dorsal da minha ilusão cuidadosamente construída. Substituição financeira. Era tudo tão preciso, tão desprovido de qualquer emoção, tão puramente transacional. Eu não era uma figura paterna, nem um parceiro, nem mesmo um amigo. Eu não passava de alguém que sustentava o estilo de vida deles, um meio para um fim. Aquilo não era uma família, era um acordo comercial, e eu era o alvo. De repente, o ar na cozinha pareceu rarefeito demais, quente demais. Eu não conseguia respirar. Não suportava ficar mais um segundo no mesmo cômodo que eles. Sem dizer uma palavra, virei-me nos calcanhares. Saí da cozinha e fui direto para as escadas, com as chaves tilintando na mão. Precisava sair, escapar antes que a onda de humilhação e tristeza me dominasse completamente. Eu só precisava dirigir. O celular de Doug vibrou, mostrando uma ligação de Carol Miller, sua mãe. Carol, visivelmente indignada, confirmou ter visto as fotos manipuladas nas redes sociais de Brenda. Ela reiterou veementemente seus alertas anteriores sobre aquele garoto mimado e ingrato e aquela mulher calculista. Carol afirmou enfaticamente que essa situação não se resolverá sozinha sem intervenção direta. Logo depois, Frank Miller, pai de Doug, ligou com sua voz grave e incomumente séria. Frank declarou que Brenda e Chad haviam ultrapassado completamente todos os limites razoáveis do respeito básico. Ele insistiu para que Doug acordasse para a realidade imediatamente. Frank afirmou categoricamente: "Eu me recuso a tolerar tamanha falta de respeito com meu filho por mais um dia sequer." Ele exigiu que Doug tomasse uma atitude decisiva, estabelecendo um ultimato claro. Doug sentiu uma mudança significativa dentro de si, uma determinação fortalecida pela indignação e pelo amor de sua família. A gravidade da sua situação, esclarecida pelas palavras cruéis de Chad e pelo apoio inabalável da sua família, finalmente o atingiu em cheio. Ele começou a catalogar mentalmente todos os casos de exploração por parte de Brenda e Chad ao longo dos anos. A mera ideia de continuar com a farsa da vida que mantinham juntos tornou-se uma dor física insuportável. Doug percebeu que os avisos da sua família, antes descartados como intromissão, sempre tiveram origem na proteção e numa preocupação genuína. Ele fez um compromisso silencioso e firme consigo mesmo. As coisas iriam mudar, e essa mudança começaria imediatamente. Eu dirigia sem rumo, as ruas suburbanas se tornando um padrão monótono, quando meu celular vibrou no porta-copos. Era minha mãe, Carol Miller. Hesitei, depois atendi, com a voz ainda rouca. "Oi, mãe." "Doug!" Sua voz, geralmente suave e gentil, estava cortante de indignação. "Acabei de ver aquelas fotos que a Brenda postou. O que ela está pensando? Apagando você da sua vida e colocando aquele tal de Mark no lugar, chamando-os de pais de verdade." A fúria em sua voz era palpável, uma chama protetora que eu não ouvia direcionada a ninguém há anos. "Eu te avisei, não avisei? Eu te falei sobre aquele garoto mimado e ingrato e aquela mulher calculista. Você simplesmente não me ouviu." Suas palavras, embora familiares, agora ressoavam com um peso diferente. A conversa recente com Chad, seu tom frio e desdenhoso, havia despojado minhas últimas defesas. "Eu sei, mãe," consegui dizer, a confissão com gosto de cinzas. "Doug, escuta." Ela continuou com a voz suavizando um pouco, mas a determinação permanecia. "Essa situação definitivamente não vai se resolver sozinha sem intervenção direta. Você não pode continuar deixando que te pisoteiem desse jeito. Não está certo. Não é decente." Biel, seu apoio inabalável, sua indignação imediata, foram um bálsamo para meus nervos à flor da pele, mas também um lembrete contundente de quão longe eu havia deixado as coisas chegarem. Eu ainda dirigia quando meu pai ligou, poucos minutos depois de desligar com minha mãe. Frank Miller, com sua voz grave, geralmente calma e ponderada, estava estranhamente sério. "Doug, sua mãe acabou de me contar. Eu vi aquela foto. Estou te dizendo agora, filho. Eles ultrapassaram completamente todos os limites razoáveis do respeito básico. Todos eles." Havia uma intensidade silenciosa em suas palavras que me arrepiou. "Pai,
Eu comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Não, Dog, não me chame de pai. Você precisa urgentemente acordar para a realidade. Não se trata de uma foto, trata-se da sua vida, da sua dignidade. Trata-se de eles se aproveitarem de um homem bom. E eu me recuso terminantemente a tolerar tamanha falta de respeito com o meu filho por mais um dia sequer. Está me ouvindo? Sua voz, geralmente tão firme, agora tremia com uma raiva contida. Você precisa tomar uma atitude decisiva. Hoje, ou eu juro, não sei o que vai acontecer, mas não será nada bom. Seu ultimato pairava no ar, claro e inflexível. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Um endurecimento. Não era raiva, ainda não, mas uma determinação fria e silenciosa. A indignação da minha família, seu amor feroz e incondicional, alimentaram uma força que eu nem sabia que possuía. A gravidade da minha situação, exposta pelas palavras cruéis de Chad e reforçada pelo apoio inabalável dos meus pais, finalmente me atingiu. Não era mais uma questão de esperança ou paciência, era uma questão de autopreservação. Comecei a listar mentalmente todas as maneiras pelas quais Brenda e Chad me exploraram ao longo dos anos. O dinheiro emprestado que nunca foi devolvido, as constantes exigências por mais, a forma como me isolaram dos meus amigos e familiares, o jeito como falavam de mim, mesmo na minha presença, como se eu fosse um parente distante, um benfeitor benevolente, mas, no fim das contas, desnecessário. A ideia de continuar com essa farsa, de voltar para aquela casa e fingir que estava tudo bem, tornou-se insuportável, uma dor física no estômago. Os avisos da minha família, que eu tantas vezes ignorei como intromissão, como superproteção, sempre se baseavam em uma verdade fundamental. Eles me viam sofrendo e me amavam o suficiente para dizer algo, mesmo quando eu não queria ouvir. Eles eram a única família de verdade que eu tinha, os únicos que se importavam com o meu bem-estar, não apenas com a minha conta bancária. Apertei o volante com força, os nós dos dedos brancos. A viagem sem rumo havia terminado. Fiz um compromisso silencioso e firme comigo mesmo. As coisas iriam mudar. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Era hora de recuperar minha dignidade, de deixar de ser o substituto financeiro, o homem apagado. Era hora de voltar para casa. Na manhã seguinte, Doug consultou um advogado, detalhando suas contribuições financeiras e o abuso emocional que havia sofrido. Ele instruiu sua equipe jurídica a iniciar o processo de divórcio e bloquear todas as contas conjuntas, limitando o acesso de Brenda e Chad a elas. Brenda teve uma surpresa desagradável quando seus cartões de crédito foram recusados e suas contas bancárias apareceram vazias. Ela confrontou Doug, furiosa e incrédula, acusando-o de extrema crueldade e comportamento irracional. Doug, pela primeira vez, manteve-se firme, afirmando explicitamente que não era mais o caixa eletrônico pessoal deles. Chad, testemunhando o súbito corte financeiro, também confrontou Doug com uma mistura de raiva e incredulidade. Chad exigiu que Doug devolvesse os fundos, alegando seu direito ao estilo de vida luxuoso ao qual havia se acostumado. Doug explicou calmamente as graves consequências de suas ações passadas e sua decisão resoluta de priorizar seu próprio bem-estar. Brenda tentou manipular Doug com lágrimas e promessas vazias, mas ele permaneceu completamente impassível. Frank e Carol ofereceram conselhos práticos essenciais e uma força emocional inabalável, solidificando a determinação de Doug. Gary expressou genuíno orgulho pela nova firmeza de Doug, o que aumentou significativamente sua confiança. Doug começou a transferir alguns pertences pessoais para um apartamento temporário, buscando o espaço e a independência de que tanto precisava. O choque inicial de sua decisão aos poucos deu lugar a uma determinação sombria e inabalável de levar o processo até o fim. Brenda, em retaliação, começou a contatar amigos em comum, pintando Doug como um homem vingativo e emocionalmente instável. Doug se preparou para as inevitáveis consequências sociais, sabendo com certeza que estava tomando a decisão certa. O escritório do advogado era elegante e silencioso, com vista para o horizonte do centro da cidade. O Sr. Henderson, um homem de olhar bondoso e mente perspicaz, ouviu pacientemente enquanto eu detalhava toda a extensão humilhante das minhas contribuições financeiras e a década de abuso emocional. Apresentei extratos bancários, faturas de cartão de crédito e um livro-razão meticuloso que eu mantinha, documentando cada despesa significativa. Minha voz, embora firme,
Ainda tremia de dor residual enquanto eu relatava as palavras cruéis de Chad e a indiferença casual de Brenda. Sr. Miller, disse ele fechando a pasta grossa, o senhor tem um caso muito forte. Assenti, um nó de pavor e alívio se formando no meu estômago. Instruiu a iniciar o processo de divórcio imediatamente. Então veio a parte mais difícil, congelar todas as contas conjuntas, cartões de crédito, poupança conjunta, a mesada que Brenda recebia, tudo. Deixei-a com acesso a uma reserva básica de emergência por um curto período, apenas o suficiente para cobrir as necessidades imediatas, mas as comportas do luxo estavam fechadas. O despertar brutal foi rápido e cruel para Brenda. Ela começou a receber ligações no final da tarde. Primeiro, algumas perdidas, depois uma enxurrada. Finalmente, uma mensagem de texto furiosa. Meu cartão foi recusado na Nordstrom. O que você fez, Doug? 1 hora depois, ela irrompeu pela porta da frente, o rosto manchado, a compostura completamente abalada. O que você fez, Doug, pelo amor de Deus? Gritou, atirando sua bolsa de grife no chão polido. Minhas contas estão zeradas. Todos os meus cartões de crédito foram recusados. Você está completamente louco? Isso é cruel. Isso é irracional. Pela primeira vez em 10 anos, não hesitei. Permaneci firme, braços cruzados, olhar fixo. Não sou mais seu caixa eletrônico particular, Brenda, declarei, com a voz plana, sem emoção. Esse acordo acabou. Você e Chad estão por conta própria agora. Seu rosto se contorceu em descrença. Mas a casa, as contas e a escola do Chad? Você vai precisar descobrir isso. Respondi, as palavras soando estranhas e poderosas em minha língua. Nesse instante, Chad entrou na sala pisando duro, com o rosto tomado por raiva e incredulidade. O que há de errado com os cartões da mamãe? Perguntou ele, olhando de Brenda para mim. Não consigo acessar nada online. Foi você que fez isso, Doug? Sim, Chad. Eu disse com a voz calma e firme. Eu fiz. Você tem que consertar isso, ele gritou com as mãos cerradas em punhos. Você não pode simplesmente nos cortar a energia. Eu tenho direito ao meu estilo de vida, aos meus amigos, ao meu telefone. Seu senso de direito era absoluto, um reflexo gritante do de Brenda. Suas ações têm consequências, Chad. Expliquei, escolhendo minhas palavras com cuidado. As da sua mãe, as suas e as minhas. Eu escolhi priorizar meu próprio bem-estar agora. Isso significa que não posso mais bancar o seu. Brenda, percebendo que a raiva não estava funcionando, mudou de tática. Lágrimas brotaram em seus olhos, borrando o rímel em suas bochechas. Doug, por favor, querido, ela soluçou, estendendo a mão para o meu braço. Não faça isso. Podemos consertar isso. Prometo que vou melhorar. Seremos uma família de verdade. Suas falsas promessas, antes tão fortes, agora soavam vazias e patéticas. Permaneci impassível, minha determinação fortalecida pela lembrança das palavras frias de Chad, substituição financeira. Meus pais, Frank e Carol, foram uma fonte constante de força. Seja forte, filho, aconselhava meu pai ao telefone. Não desanime, ela vai tentar de tudo. Minha mãe ligava diariamente, oferecendo conselhos práticos e me ajudando a arrumar uma pequena mala com o essencial para um apartamento temporário que eu havia alugado. Gary, surpreendentemente, também ligou. Caramba, Doug, disse ele, com um tom genuíno de orgulho na voz. Finalmente criou coragem, hein? Muito bem, irmãozão, muito bem. Suas palavras foram um poderoso incentivo. Passei os dias seguintes a mudar alguns pertences pessoais, roupas, livros e alguns objetos de valor sentimental, para o pequeno apartamento temporário. A mudança foi drástica, perturbadora, mas também libertadora. O choque inicial de tomar uma atitude tão drástica foi aos poucos dando lugar a uma determinação sombria. Eu sabia que não seria fácil. Brenda, fiel ao seu estilo, já havia começado a ligar para amigos em comum, contando sua versão dos fatos. Eu era um homem vingativo, instável, passando por uma crise da meia-idade. Preparei-me para as inevitáveis consequências sociais, os julgamentos sussurrados. Mas, enquanto empacotava mais uma caixa, olhando para os objetos familiares, eu sabia, no fundo, que estava fazendo a coisa certa. Algumas escolhas têm um preço alto, e às vezes, aqueles mais próximos são os primeiros a nos fazer pagar. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os papéis do divórcio foram oficialmente entregues, formalizando o fim do casamento de Doug e Brenda. Brenda respondeu contratando um advogado agressivo,
ameaçando tirar de Doug tudo o que ele tem. Ela imediatamente começou a usar Chad contra Doug, retratando-o como um padrasto insensível e vingativo. Mark Jensen, o pai biológico de Chad, inesperadamente reapareceu, aliando-se a Brenda. Mark se ofereceu para apoiar as alegações legais de Brenda, complicando significativamente a batalha já amarga. O advogado de Doug o aconselhou sobre os potenciais desafios apresentados pelo envolvimento de Mark e pela idade de Chad. Brenda intensificou seus ataques públicos, postando comentários cada vez mais negativos e acusatórios sobre Doug nas redes sociais. Os amigos e conhecidos de Doug começaram a tomar partido, e alguns, infelizmente, acreditaram na narrativa fabricada por Brenda. Ele experimentou momentos de profunda insegurança e solidão em meio ao implacável escrutínio público. Frank, Carol e Gary se tornaram seu sistema de apoio inabalável, protegendo-o ativamente de grande parte da negatividade. Doug concentrou-se diligentemente em reunir provas exaustivas dos gastos extravagantes de Brenda e de suas únicas contribuições financeiras. Chad, sentindo o impacto direto da redução de seu padrão de vida, começou a expressar sua crescente frustração diretamente a Brenda. Brenda e Mark começaram a colaborar, arquitetando um plano para pressionar Doug a aceitar um acordo financeiro mais vantajoso. Doug, buscando ajuda profissional, frequentou sessões de terapia regularmente para processar o trauma emocional e fortalecer sua determinação. Ele percebeu plenamente que essa luta contínua não era apenas sobre seu dinheiro, mas fundamentalmente sobre sua dignidade e paz de espírito futura. Os papéis chegaram uma semana depois, impecáveis e oficiais, entregues por um homem de terno amarrotado. Processo de divórcio, formalizando o que já estava irremediavelmente rompido. A assinatura de Brenda já estava neles, confirmando o início da batalha. Ela não hesitou. Em poucos dias, meu advogado, Sr. Henderson, me informou que Brenda havia contratado um advogado agressivo, conhecido por suas táticas implacáveis. A mensagem era clara. Ela estava ameaçando me tirar tudo o que tenho. Sua estratégia tornou-se evidente rapidamente. Ela começou a manipular Chad, sussurrando narrativas cuidadosamente elaboradas em seu ouvido, distorcendo minhas ações para criar um abandono cruel. Eu era o padrasto indiferente, expulsando-os de casa e deixando-os na miséria. Eu era o vilão, puramente vingativo, atacando uma mãe solteira e seu filho inocente. Chad, já predisposto a nutrir ressentimento por mim, tornou-se um peão involuntário em seu jogo. Então surgiu a carta na manga, Mark Jensen. O pai biológico de Chad, que na melhor das hipóteses tinha sido uma presença intermitente, reapareceu de repente. Ele não era mais apenas um rosto em uma foto, era um aliado estratégico de Brenda. O Sr. Henderson relatou que Mark se ofereceu para apoiar as alegações de Brenda, reforçando sua posição com histórias sobre minha suposta negligência ou inadequação como padrasto. Isso adicionou mais uma camada de complexidade, um novo tipo de elemento tóxico à situação já volátil. O Sr. Henderson me alertou que o envolvimento de Mark, aliado à idade e à natureza impressionável de Chad, poderia apresentar desafios significativos no tribunal. Eles poderiam argumentar que Chad preferia estar com seus pais verdadeiros, que minha presença havia sido um fardo emocional. Os ataques públicos de Brenda se intensificaram. Minhas redes sociais, que eu raramente acessava, começaram a se encher de acusações veladas e depois explícitas. Capturas de tela de mensagens antigas, citações fora de contexto, fotos cuidadosamente escolhidas que me retratavam como frio ou distante. Ela pintou um retrato de um homem que, de repente e inexplicavelmente, se voltou contra a própria família. Amigos e conhecidos, alguns dos quais eu conhecia há anos, começaram a tomar partido. Alguns acreditavam na versão de Brenda, seu julgamento evidente nos olhares desviados ou no silêncio repentino ao telefone. Os sussurros estavam mais altos agora, o escrutínio mais intenso. Havia momentos tarde da noite no meu apartamento temporário e estéril em que a insegurança me invadia. Será que eu era o monstro que ela pintava? Será que eu tinha sido mesmo tão alheia, tão egoísta? A solidão era um manto pesado, oprimindo-me. Mas minha família, Frank, Carol e Gary, foram meu baluarte inabalável contra a negatividade. Eles ligavam diariamente e se ofereciam para me levar aonde eu fosse, traziam comida caseira. Nem pense em ler essas bobagens, dizia minha mãe, arrancando meu celular da minha mão,
se eu fosse tola o suficiente para navegar nas redes sociais. Meu pai contava histórias de suas próprias lutas, me lembrando que os momentos difíceis revelam o verdadeiro caráter. Gary simplesmente se sentava comigo, em silêncio, sua presença um conforto silencioso. Eles me protegiam, seu amor uma muralha feroz e protetora. Eu me concentrei no prático. Todas as noites eu voltava para meu apartamento temporário e organizava meticulosamente minhas provas. Extratos bancários, faturas, e-mails confirmando que eu era a única a pagar por tudo, desde o aparelho ortodôntico do Chad até os tratamentos de spa da Brenda. Eu rastreava cada centavo, cada despesa, construindo um caso sólido para refutar as alegações de privação da Brenda. Entretanto, a realidade do corte financeiro começou a se tornar evidente para Chad. Ele não receberia seus novos aparelhos eletrônicos, a mensalidade da escola particular estava em risco e o carro de luxo havia desaparecido. Soube pelo Sr. Henderson que Chad estava expressando sua frustração para Brenda, o que só intensificou o desespero dela. Parecia que Brenda e Mark estavam tramando um plano, arquitetando juntos uma estratégia para me pressionar ao máximo por um acordo mais favorável. Eu sabia que Chad estaria envolvido. Um pressentimento me dizia que eles o usariam como moeda de troca. Comecei as sessões de terapia num consultório pequeno e tranquilo, escondido num prédio médico. Isso me ajudou aos poucos a processar uma década de trauma emocional, a desvendar a culpa e a raiva. Fortaleceu minha determinação, lembrando-me de que essa luta não era apenas pelo meu dinheiro, era pela minha dignidade, pela minha paz de espírito, pelo direito de finalmente construir uma vida que realmente me pertencesse. As linhas de batalha estavam traçadas e eu estava pronta. 859 palavras. Durante a fase de instrução processual, a equipe jurídica de Doug descobriu evidências substanciais das irregularidades financeiras passadas de Brenda. Eles encontraram um padrão claro de Brenda explorando seus antigos parceiros para obter vantagens financeiras em relacionamentos anteriores. Essas revelações chocantes proporcionaram a Doug uma compreensão muito mais clara, embora dolorosa, das tendências manipuladoras de Brenda. O depoimento de Mark Jensen se mostrou inconsistente, levando o advogado de Doug a questionar agressivamente sua credibilidade. O tribunal começou a examinar meticulosamente os hábitos de consumo extravagantes de Brenda e sua notável falta de renda pessoal. As tentativas de Brenda de retratar Doug como um padrasto abusivo ou negligente fracassaram completamente sob o intenso interrogatório. Chad, preso no meio da crescente batalha judicial, ficou cada vez mais agitado e visivelmente confuso com o processo. Ele gradualmente começou a perceber as significativas inconsistências na narrativa de sua mãe e o momento suspeito do súbito reaparecimento de Mark. Doug prestou um depoimento poderoso e sincero, relatando sua década de imenso sacrifício emocional e financeiro. Ele descreveu vividamente o humilhante incidente da foto e as palavras profundamente dolorosas de Chad, demonstrando o profundo impacto emocional que isso lhe causou. Frank, Carol e Gary estiveram constantemente presentes no tribunal, seu apoio silencioso e inabalável servindo como um farol para Doug. O juiz demonstrou claro ceticismo em relação às alegações exageradas e frequentemente contraditórias feitas por Brenda e Mark. Doug sentiu uma força silenciosa, mas profunda, ao perceber que finalmente estava dizendo a sua verdade após anos de silêncio imposto. Brenda ficou progressivamente agitada e extremamente defensiva, sua compostura cuidadosamente construída visivelmente se quebrando sob a pressão implacável. A percepção pública em torno do caso começou a mudar lenta, mas seguramente, à medida que fatos mais inegáveis emergiam, favorecendo a narrativa de Doug. A batalha judicial foi um processo lento e desgastante, mas minha equipe jurídica, liderada pelo Sr. Henderson, foi metódica. Durante a fase de coleta de provas, eles investigaram a fundo o passado de Brenda. As revelações vieram em um dossiê volumoso numa tarde, uma revelação dolorosa, porém necessária. Havia 2 relacionamentos anteriores ao meu, ambos terminando em disputas financeiras complicadas. Um padrão emergiu: parceiros ricos, estilos de vida luxuosos e, em seguida, uma separação repentina e amarga na qual Brenda saiu com um patrimônio considerável, deixando um rastro de amargura. Essas descobertas pintaram um retrato mais claro e frio das tendências manipuladoras de Brenda, uma expertise profissional em exploração.
Eu não era uma anomalia. Eu era simplesmente a vítima mais recente de uma série. O depoimento de Mark Jensen foi, como esperado, repleto de inconsistências. Ele se contradisse em relação a datas, contribuições financeiras que alegou ter feito e o grau de seu envolvimento na vida de Chad. O Sr. Henderson, com suas perguntas incisivas, desmantelou sistematicamente a credibilidade de Mark, fazendo-o se contorcer no banco das testemunhas. Ficou claro que ele estava recitando um roteiro e de forma inadequada. O tribunal começou a examinar minuciosamente o histórico financeiro de Brenda, seus hábitos de consumo extravagantes, a falta de qualquer renda pessoal significativa, além daquela que eu lhe fornecia, tudo foi exposto. Ela teve dificuldades para explicar como mantinha tal estilo de vida sem o meu dinheiro. Suas tentativas de me retratar como um padrasto abusivo ou negligente também fracassaram. Durante o interrogatório, ela não conseguiu oferecer nenhum exemplo concreto, apenas acusações vagas que se desfizeram diante das perguntas precisas do Sr. Henderson. Enquanto isso, Chad parecia estar se desmoronando. Ele esteve presente em algumas das sessões, sentado rigidamente ao lado de Brenda, com o rosto demonstrando uma mistura de agitação e confusão. Ele se remexia, olhava nervosamente entre a mãe e Mark, e parecia completamente deslocado naquele tribunal formal. Eu o observava, uma parte de mim ainda sentindo uma pontada de preocupação, mas outra parte reconhecia que ele precisava ver a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ele estava começando a perceber as falhas na narrativa cuidadosamente construída por sua mãe, a frágil fachada do súbito reaparecimento de Mark. Quando chegou a minha vez de depor, senti uma calma determinação. Relatei minha década de sacrifício emocional e financeiro, detalhando a cronologia, as despesas, os esforços que fiz. Falei das festas extravagantes, da escola particular, do fluxo interminável de produtos de grife. Então, detalhei o incidente da foto, o apagamento digital e as palavras cruéis de Chad. Você não significa absolutamente nada para mim, porque Mark é meu pai de verdade, e você é simplesmente sua substituta financeira. Minha voz, embora baixa, ecoou pelo silêncio do tribunal, transmitindo o profundo peso emocional. Foi crua, honesta e inegavelmente dolorosa. Minha família estava lá, como sempre. Frank estava sentado, rígido, no banco dos espectadores, Carol ao lado dele, segurando sua mão com firmeza. Gary também estava lá, com um olhar fixo em mim. O apoio silencioso deles era um farol, um lembrete constante do porquê de eu estar lutando. A juíza, uma mulher severa, mas justa, ouvia atentamente. Suas expressões, por mais sutis que fossem, revelavam um crescente ceticismo em relação às alegações exageradas de Brenda e Mark. Havia uma mudança no ar, uma sensação de que a verdade, por mais desagradável que fosse, finalmente estava vindo à tona. Senti uma força silenciosa naquele momento, ao perceber que finalmente estava dizendo a minha verdade depois de anos de silêncio, de engolir ofensas e reprimir emoções. Foi catártico, uma purificação de uma década de ressentimento e humilhação. Brenda, do outro lado da sala, ficou cada vez mais agitada e na defensiva. Sua compostura, antes tão cuidadosamente mantida, estava visivelmente se quebrando sob a pressão implacável da verdade. Seus sussurros para o advogado tornaram-se mais frenéticos, seus gestos mais enfáticos. Do lado de fora do tribunal, notei alguns repórteres locais e um pequeno grupo de curiosos. A percepção pública, inicialmente influenciada pela campanha de Brenda nas redes sociais, começava a mudar. À medida que mais fatos surgiam do tribunal, corroborando minha versão dos fatos, os sussurros começaram a mudar. O engano mascarado estava sendo lentamente desmascarado, revelando a verdade fria e calculista por trás dele. O juiz emitiu uma decisão preliminar, claramente favorável à posição de Doug em relação à divisão de bens. Brenda foi condenada a restituir valores específicos e recebeu um acordo significativamente menor do que o esperado. A mensalidade da escola particular de Chad e seus gastos extravagantes foram abruptamente interrompidos, forçando-o a uma realidade mais modesta. Mark Jensen, com sua credibilidade seriamente abalada, retirou completamente seu apoio a Brenda. Brenda enfrentou a dura realidade de ter que se mudar para uma casa menor, vender itens de luxo e procurar emprego ativamente. Chad expressou abertamente seu profundo ressentimento em relação à mãe pela mudança repentina e drástica em suas circunstâncias. Doug experimentou uma mistura complexa de vindicação e tristeza profunda
ao observar as consequências se desenrolarem. Ele vendeu imediatamente a grande casa no subúrbio, ansioso para se livrar tanto das lembranças dolorosas quanto do significativo fardo financeiro. Doug começou a procurar ativamente por uma casa menor e mais simples, imaginando uma vida livre de qualquer ostentação. Seu relacionamento com Frank, Carol e Gary se aprofundou consideravelmente, construído sobre experiências compartilhadas e respeito mútuo. Doug reconheceu as lições dolorosas, porém cruciais, que havia aprendido sobre amor genuíno, confiança inabalável e sua própria autoestima. Ele compreendeu com clareza que a verdadeira felicidade não provinha da ostentação, mas de uma conexão autêntica e genuína. Brenda tentou uma última manipulação desesperada, apelando para os afetos passados de Doug, mas ele percebeu a artimanha imediatamente. Chad, confrontando sua nova e dura realidade, demonstrou um surpreendente lampejo de humildade pela primeira vez. Doug iniciou o difícil, porém necessário, processo de se perdoar por sua ingenuidade passada, concentrando-se firmemente em seu futuro. A decisão preliminar do juiz foi proferida 2 meses depois, um documento extenso que o Sr. Henderson entregou com uma discreta satisfação. Ela favorecia claramente minha posição em relação à divisão de bens, reconhecendo minhas substanciais contribuições financeiras e a falta de investimento recíproco por parte de Brenda. Brenda foi condenada a restituir certos fundos que havia desviado, e o acordo final que recebeu foi significativamente menor do que seu advogado havia exigido veementemente. Os dias de gastos desenfreados haviam acabado. A mensalidade da escola particular de Chad foi imediatamente cortada. O carro alemão, o modelo mais recente de Brenda, foi retomado. Os gastos extravagantes que caracterizavam suas vidas cessaram abruptamente. Ele foi forçado a uma realidade mais modesta, uma escola pública em um bairro menos abastado e um futuro sem o luxo automático que sempre conhecera. Mark Jensen, com sua credibilidade irreparavelmente abalada por seu depoimento inconsistente, retirou discretamente seu apoio total a Brenda. Ele estava, como disse o Sr. Henderson, minimizando seus prejuízos. Brenda ficou sozinha para encarar a dura realidade. A grande casa no subúrbio, outrora um monumento à minha provisão, era cara demais para manter. Ela teria que se mudar para um lugar menor, vender itens de luxo e, pela primeira vez em anos, encontrar um emprego para sustentar a si mesma e a Chad. O benefício tinha um preço, e agora era hora de pagá-lo. Soube por terceiros que Chad nutria um profundo ressentimento pela mãe devido à mudança repentina e drástica em suas circunstâncias. Sua raiva, antes direcionada a mim, agora parecia ter encontrado um novo alvo. Senti uma mistura de satisfação e profunda tristeza ao observar as consequências se desenrolarem. Eu jamais desejara a miséria para eles, apenas que prestassem contas de seus atos. A grande casa suburbana na Evergreen Lane, carregada com uma década de esforços não correspondidos e memórias frias, foi colocada à venda e vendida rapidamente. Livrar-me desse fardo financeiro e emocional foi um alívio monumental. Comecei a procurar uma casa menor e mais simples, um lugar que me desse a sensação de livre da pretensão e da grandeza vazia que haviam definido minha vida com Brenda. Minha relação com Frank, Carol e Gary se aprofundou depois disso. Eles estiveram ao meu lado, me acompanharam nos momentos mais difíceis da batalha, e nosso vínculo agora se baseava em experiências compartilhadas e respeito mútuo, mais forte do que nunca. Eles foram minha verdadeira âncora. Passei horas refletindo sobre as dolorosas lições aprendidas sobre amor, confiança e minha própria autoestima. Percebi com clareza absoluta que a verdadeira felicidade não provém da ostentação ou da aparência de sucesso, mas sim de uma conexão autêntica, genuína e honesta. Os anos com Brenda foram um aprendizado caro. Brenda, em uma última tentativa desesperada de manipulação, me ligou. Sua voz era suave, carregada de uma vulnerabilidade fingida pela qual eu, outrora, teria caído. Doug, ela sussurrou, lembra dos bons tempos? Do que tínhamos? Talvez pudéssemos tentar de novo, pelo bem do Chad. Ela apelou para um afeto passado que não existia mais, um fantasma de um sentimento que eu havia enterrado há muito tempo. Mas eu percebi na hora. Seu desespero era evidente, sua motivação transparente. Brenda, eu disse com a voz calma, aqueles tempos acabaram. E não há como voltar atrás. Então, um momento surpreendente. Encontrei Chad em um supermercado local, um encontro constrangedor.
Ele estava empurrando um carrinho, parecia mais magro, suas roupas eram mais baratas. Ele hesitou, depois murmurou: Ei, Doug, olha, sobretudo, acho que agora eu meio que entendi. Nós éramos bem ruins. Foi um pequeno lampejo de humildade, uma rachadura em sua armadura de arrogância, o primeiro sinal de um futuro potencialmente diferente para ele. Ofereceu uma récia de esperança de que talvez, em meio às cinzas, algo real pudesse surgir para ele também. Iniciei o difícil, porém necessário, processo de me perdoar pela minha ingenuidade passada, por ter me deixado ser usada por tanto tempo. O passado foi um professor doloroso, mas o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia aberto, livre de fardos e inteiramente meu. O decreto final do divórcio foi oficialmente emitido, rompendo formalmente os laços entre Doug e Brenda. Doug, então, vendeu os últimos símbolos de sua antiga vida luxuosa, incluindo o carro de luxo. Ele investiu sabiamente seus recursos recém-liberados, priorizando segurança e planejamento para o futuro. Brenda continuou a ter dificuldades para se adaptar, reclamando frequentemente de sua situação financeira precária e culpando Doug. Chad, agora trabalhando em um emprego de meio período, começou lentamente a compreender o verdadeiro valor do trabalho honesto. Ele fez um pedido de desculpas hesitante e desajeitado a Doug, reconhecendo sua falta de respeito anterior. Doug, tendo alcançado uma cura significativa, aceitou o pedido de desculpas de Chad com compreensão silenciosa, mas estabeleceu limites claros. Doug encontrou alegria genuína em se reconectar com velhos amigos e explorar novos hobbies gratificantes. Ele começou a namorar novamente com cautela, buscando um parceiro que realmente valorizasse a autenticidade e o respeito mútuo. Seu relacionamento com Frank, Carol e Gary continuou a prosperar, formando uma base sólida de apoio. Doug refletiu sobre o imenso custo emocional de sua ilusão de uma década, mas apreciou profundamente as valiosas lições aprendidas. Ele descobriu uma paz profunda em sua vida mais simples, enraizada no meio-oeste americano, finalmente livre da necessidade constante de provar seu valor. Brenda, isolada por suas ações passadas e pela incapacidade de se adaptar, enfrentava um futuro marcado pela solidão. A história termina com Doug contemplando uma paisagem serena do meio-oeste, personificando sua recém-descoberta liberdade. Ele carregava as cicatrizes da traição, mas também uma sabedoria inestimável, um testemunho de sua redenção pessoal. A sentença final do divórcio chegou, um envelope fino selando o fim de uma década. Vendi os últimos símbolos da minha antiga vida luxuosa. O carro de luxo, as poucas obras de arte caras que eu havia comprado para a casa. Os recursos liberados foram aplicados em investimentos sensatos, garantindo um futuro que agora eu controlava. As queixas de Brenda eram ecos distantes, engolidos pelo vento. Suas dificuldades para se adaptar a um mundo sem a minha segurança financeira não eram mais um fardo para mim. Soube que Chad estava trabalhando meio período lavando pratos em uma lanchonete e uma pequena parte de mim esperava que ele estivesse aprendendo o valor do trabalho honesto. Certa tarde, enquanto tomávamos café, ele me ofereceu um pedido de desculpas desajeitado. Eu fui um idiota, Doug. Nós dois fomos, murmurou, olhando para as próprias mãos. Aceitei em silêncio, com uma compreensão que nasceu da cura, mas os limites estavam claros. Meu pequeno lar novo parecia autêntico, um lugar onde eu não precisava fingir. Velhas amizades reacenderam, novos hobbies, marcenaria, jardinagem, preenchiam meus dias. Namorando com cautela, eu buscava conexões genuínas, não ilusões. Minha família, Frank, Carol e Gary, eram constantes. Seu amor uma base firme e inabalável. A década de ilusões foi uma lição cara, mas a sabedoria adquirida foi inestimável. Brenda, isolada por suas ações passadas e pela incapacidade de se adaptar, enfrentava um futuro solitário. Olhando da minha varanda para os tranquilos campos do meio-oeste, uma vasta e serena paisagem que se estendia até o horizonte, senti uma paz profunda e duradoura. As cicatrizes permaneciam, tênues lembranças de uma traição persistente, mas guardavam a sabedoria de uma batalha árdua e o triunfo silencioso da recuperação pessoal. O caminho à frente era, finalmente, verdadeiramente meu. O decreto final chegou. Um documento fino que formalmente encerrava uma década da minha vida. Vendi os últimos vestígios daquela ilusão cara. O carro de luxo, as poucas obras de arte que adornavam as paredes. O dinheiro, agora meu,
foi aplicado em investimentos sensatos, construindo um futuro não para eles, mas para mim. A situação financeira precária de Brenda e suas constantes queixas sobre a crueldade de Timothy tornaram-se ruídos distantes, irrelevantes para minha nova existência. Mais tranquila, soube que Chad estava trabalhando meio período, aprendendo o valor de cada dólar ganho. Certa tarde, enquanto tomávamos café, ele se desculpou timidamente, reconhecendo sua falta de respeito anterior. Aceitei, e um entendimento silencioso se estabeleceu entre nós, mas os limites permaneceram firmes. Minha casa menor, sem pretensões, parecia ideal. Reencontrei velhos amigos, descobri novos hobbies e, com cautela, comecei a namorar, buscando autenticidade. Minha família, Arthur, Elelanar e Daniel, continuou sendo meu alicerce inabalável. A ilusão me custou caro, mas as lições foram profundas. A verdadeira felicidade, aprendi, não estava na ostentação, mas na conexão genuína. Da minha varanda, eu contemplava a paisagem pacífica do meio-oeste, vasta e aberta. As cicatrizes estavam lá, mas também a sabedoria, um testemunho silencioso de suportar a traição e encontrar um caminho para a redenção pessoal.